O nosso objeto de estudo da aula de hoje de gráficos é gráfico com linha de meta, ou seja, quando eu tenho a situação em que todos os itens vão ter metas iguais. Aqui na nossa planilha, nesse exemplo, eu tenho vários vendedores, eu tenho uma coluna de meta, todos eles teriam que fazer 500, e aqui eu tenho uma coluna chamada resultado, ou seja, alguns atingiram aqui, por exemplo, o André fez 746, ele teve uma meta de 500, então isso quer dizer que ele ultrapassou a meta. Já o Ícaro teve 285, ou seja, ele não atingiu a meta. Esse gráfico, pessoal, é muito simples quando eu tenho nessa situação. Então, aqui eu vou fazer um gráfico de colunas. Lembrando que eu vou precisar desses dois itens aqui como legenda, então eu vou ter que selecionar com título e tudo, já que não tem mesclagem, né? Então, eu venho aqui, inserir, coluna, coluna 2D agrupada. Como eu vou trabalhar com linha, é interessante ressaltar aqui que ele não aceita com gráfico coluna 3D. Por quê? Porque tem uma inclinação. Então, sempre que for trabalhar com linha, eu sempre tenho que trabalhar com formato 2D. Então, vou clicar aqui nessa coluna agrupada. E, visualmente, né, como a gente está acostumado a trabalhar em gráficos simples, olhando aqui, no caso, seria um gráfico de comparação. Então, eu olho aqui o André, eu vejo pela coluna azul, pela legenda, resultado. Então, isso quer dizer que ele ultrapassou a meta. Só que aí, ó, para todos os vendedores, ficam, né, colunas iguais. Então, essa coluna de comparação, ela não é tão interessante assim. No caso, quem é que representa a minha meta? A minha meta, no caso, são as cores vermelhas. Então, é ela em que eu vou modificar para a linha. Como é que nós vamos fazer isso? Como ela é a vermelha, eu clico na coluna vermelha, venho aqui, ó, com o botão direito e vou clicar alterar tipo de gráfico de série. Clicando nessa opção, ele vai me dar uma pré-visualização. Aqui embaixo ele diz assim, ó, escolha o tipo de gráfico e o eixo para a série de dados. Nesse caso, ele diz que o resultado é coluna agrupada e meta também. Quem é que eu estou querendo modificar aqui? No caso, né, quem tem os valores iguais aqui? É a meta. Então, a meta, eu venho aqui, ó, nas opções e eu digo, olha, eu não quero coluna, eu quero modificar para linhas. Ó, e clico. A partir do momento que eu clico, ele já me dá uma pré-visualização, ó. É isso mesmo que a gente quer, então eu vou dar OK. Então, vocês podem ver que a linha, né, visualmente, ela ficando reta aqui, eu consigo identificar quem são os vendedores que atingiram a meta. Ou seja, ultrapassando essa linha, no caso foi o André, o Gabriel, a Giovana e o Paulo. Então, vai ter gráficos em que eu vou precisar ver os valores aqui, mas vai ter gráficos que não. Ou seja, visualmente, eu já consigo identificar quem atingiu e quem não atingiu a meta. Tá? Então, nesse gráfico aqui, qual é o segredo desse gráfico? Para essa linha ficar reta, eu tenho que fazer, mesmo que sejam valores iguais, se tivesse aqui 20, 30 vendedores, essa coluna aqui ela teria que ser linha por linha o mesmo valor para todo mundo, tá? Então, esse é o segredo. Olha só, que se eu modificar aqui, ó, por exemplo, a meta do André, se eu colocar 600 aqui, ele já vai modificar, ele vai quebrar aqui, ó. Então, não tem sentido eu trabalhar nesse formato linha de meta, né, se ele vai ficar fazendo aqui variações conforme as minhas séries. Então, ó, colocando aqui o valor igual, ele fica reto e eu consigo ter essa visualização geral. Para finalizar aqui, fazer alguns ajustes, como é de praxe. Então, demonstrativo de metas. Vou tirar essas linhas de grades aqui, porque eu tenho uma linha, né, que ela tem que ficar mais evidente que as outras, então as linhas de grade não interessam. E aqui eu tenho o meu eixo vertical, que representam aqui intervalos de valores, que eu posso visualmente também fazer essas identificações. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e eu reforço aqui novamente. Quando eu precisar demonstrar
um gráfico com metas e essas metas são iguais, basta modificar ela para linha. Eu espero que eu tenha contribuído e nos vemos até a próxima. Até lá!